O livro de Lucas, capítulo 24, vamos ver um episódio muito precioso, muito importante, que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo depois da sua ressurreição, no caminho de Emaús, uns 15 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles olharam para o Senhor Jesus, mas não reconheceram. Eles eram discípulos do Senhor. Não reconheceram, estavam como impedidos. Então, lhes perguntou Jesus. Jesus perguntou para aqueles dois ali: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Vocês estão falando sobre o quê? Conversando sobre o quê? Qual é o assunto de vocês? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Só pode ser. Deve ser o único que está ignorando o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. O Senhor Jesus lhes perguntou: quais esses acontecimentos? O que aconteceu? Quais? E explicaram. E eles começam a contar para o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão
de anjos, os quais afirmam que ele, o Senhor Jesus, vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, aí o Senhor Jesus começou lá dizendo o que Moisés tinha falado, comentado, profetizado, e também discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, o Senhor Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho de Emaús e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, é muito precioso esse ocorrido. Queridos, eles não perceberam que era Jesus. E Jesus falava para ele, contava para eles, falando. Olha só uma das coisas: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Parece com a gente, né, queridos? A palavra de Deus diz, os profetas disseram, os apóstolos anunciaram, ensinaram, falaram, as cartas de apóstolo Paulo, de Pedro, de Tiago, cartas de Paulo a Timóteo, Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor fala a respeito do Senhor Jesus Cristo,
Desde a sua encarnação, do Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Falou a respeito da obra do Senhor, quando ele se entregou como oferta pelo meu e o seu pecado. Ele foi como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. E ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também ele é o pastor que dá a sua vida em resgate de muitos. Ele fez isso. Ele nos incluiu na sua morte, na sua ressurreição, nos fez morrer para o pecado, para uma vida condenada no corpo dele na cruz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, e ele vem viver em nós gratuitamente, graciosamente, nos salvou de nós pela graça, não por mérito, mas pela graça, totalmente graça sobre graça, imensa graça, por um amor incondicional, ilimitado, gracioso, poderoso. A Escritura diz a respeito de Jesus, mas diz a respeito de mim e de você. E quanto de nós estamos como aqueles 2 discípulos, não percebendo quem era o Senhor Jesus. Mas uma coisa acontecia no coração deles, e eu espero que também no seu coração aconteça, porque no meu também está acontecendo, e acontecerá, e vai repetir isto, quando o Senhor fala pelas Escrituras. Aconteceu o que no coração deles? Um disse para o outro, quando ele falava das Escrituras, não queimava o seu coração? O Cleopas falou para outro amigo, ele diz, é verdade. Quando ele falava das Escrituras, meu coração queimava. Mas ele foi identificado por eles, porque ele mesmo concedeu visão para que eles pudessem ver. É aquilo que o apóstolo Paulo ora no livro de Efésios, ilumina os olhos do meu coração. O Senhor Jesus iluminando os olhos do nosso coração, nós podemos vê-lo. Se ele não fizer isto, nós não conseguimos vê-lo como realmente ele é. Mas quando chegaram ali pertinho da aldeia, na casa deles, convidou o Senhor para que eles gostaram do Senhor. No caminhar daquela estrada ali, gostaram do Senhor, mas não sabiam quem era esse Senhor. Mas quando chegaram ali à mesa, antes eles falaram, fica conosco. Quantas vezes as nossas orações está faltando isso? Senhor, fica comigo. Senhor, eu estou cansado de ficar só. Quantos talvez nessa agonia desse vírus para cá e para lá e ficar em casa sufocados, pede para com um amigo, ô amigo, entra aí para a gente conversar um pouco, mas está faltando dizer para o Senhor Jesus, fica conosco, Senhor. E ele sabe o que ele vai dizer, querido? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se você foi tornado nova criatura, você é do Senhor Jesus para sempre.
Mas vamos ver esses dois discípulos aqui para nós chegarmos nesse ponto muito precioso. Fica conosco. E o Senhor Jesus Cristo entrou com eles. Oh, Senhor Jesus Cristo, como tu és bondoso, como tu és amoroso, como tu és gentil, cavalheiro, educado. Ele considera as pessoas. Fica conosco. E aconteceu quando estavam à mesa. A mesa é um lugar precioso para o Senhor. A mesa do Senhor, então, quando Ele é o centro, e ali estão os elementos da ceia, Eucaristia, está o pão e o suco de uva, ou o vinho, mas ali está somente apontando para aquele pão que foi levantado na cruz, que nos atraiu e mudou a história da nossa vida para sempre. E nunca mais vamos voltar a ser aquilo que éramos, porque quem realizou esta mudança de dentro para fora foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando Ele nos incluiu em Cristo, na cruz do Calvário, e Jesus nos aceitou, porque Ele diz: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E esse que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa a maneira que vamos chegar a Jesus, estropiado, errado, marginalizado, esquecido, esquisito, pecamos, imundos. Mas Ele veio para buscar e salvar o perdido. É para isso que Ele veio. É graça sobre graça. E o que Ele fez? Quando Ele entrou, Ele tomou o pão. Querido, Jesus Cristo, Ele é o pão. Mas Ele tomou um pão. Como fosse essa caneta aqui, ó. Essa caneta, o pão. Ele tomou o pão. Ele é o pão que desceu do céu. Mas Ele tomou o pão, abençoou, porque Ele é um Deus abençoador. Ele ama abençoar pessoas, e especialmente pessoas que não merecem, que sabem que não merece. Agora, as pessoas que acham que merece, não recebem, porque Ele só age pela graça, presenteando alguém que não merece e sabe que não merece. Ele pegou o pão, abençoou primeiro, porque Ele é o pão abençoador, é o Deus abençoador. Depois abençoar, tendo partido. Porque Ele é o pão partido. Ele partiu. Sabe o que Ele fez? E deu. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus doador. Ele se doou, Ele se doa em favor, em benefício do triste, do abatido, do angustiado. Esses estavam muito tristes, decepcionados. Estavam deprimidos. E o Senhor não desistiu deles. Caminhou com eles, até o Senhor Jesus Cristo se revelar a eles,
abrir os olhos do coração deles para que eles vissem. Olha, um tema de oração. Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu o veja como tu és. Não querer o Senhor pelos benefícios, mas querer o Senhor por aquilo que tu és. E se eu o ter, Senhor, como tu és, já me satisfaz plenamente, Senhor. Depois disso, tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Ele é o pão, ele é o abençoador, ele foi partido e ele nos deu. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Agora é Cristo que vive em mim. Porque esse pão foi partido, então ele pode viver em mim, pode viver em você, pode viver em todo aquele que pedir, crendo que primeiro ele tira a gente na cruz, depois ele se coloca em nós, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É coisa linda. Gálatas 2:20. Maravilhoso. E eles depois viram imediatamente e levantaram. É uma posição. Correram. Fatalmente, na Bíblia não diz, mas eles voltaram para Jerusalém e lá encontraram o testemunho de que o Senhor Jesus Cristo tinha sido ressuscitado. Mas a palavra do Senhor diz, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Senhor, faz de mim um ambiente da tua morada. Habita em mim, Senhor. Quero que o Senhor habite plenamente, totalmente, para que o seu Pai seja glorificado através da sua vida no meu interior e sendo manifesta no relacionamento com o Pai Celestial e com as pessoas. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Amém, querido? Faça seu comentário, amado. Continue sendo alcançados. Amém.